Então, gente, normalmente sempre trago algum estudo, tá? Mas hoje eu não trouxe um estudo, tá? Hoje eu trouxe uma pregação, tá? Que é bem diferente de estudo. Estudo, a gente analisa os textos na Bíblia, a gente busca aprofundar mais nas Escrituras. Por quê? No estudo, a minha prioridade é o ensino, o aprendizado. Já nas pregações, a minha prioridade não é o aprendizado, o ensino. Pregação, a minha prioridade é a edificação, consolação e exortação. Esse é o objetivo. E hoje eu trouxe aí uma palavra que está em Mateus capítulo 4. Quem trouxe Bíblia? Eu não trouxe também, provavelmente eu vou ler aqui o texto também. Mateus capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o 11. Mateus capítulo 4, versículo 1 até o 11. Diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, dizendo: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Hoje, gente, a gente vai estar falando sobre algo muito interessante. Jesus, ele é tratado de diversas formas na Bíblia. A Bíblia descreve Jesus de diversas maneiras. A Bíblia o descreve como o Cristo servo. A Bíblia o descreve como o Cristo Senhor. A Bíblia o descreve como o Cristo sofredor. A Bíblia o descreve como o Cristo galardoador. A Bíblia descreve Jesus como o Cristo redentor. A Bíblia descreve Jesus como Cristo vencedor. Então, de diversas formas, Jesus é descrito na Bíblia. Inclusive, essas são apenas algumas, sendo que existem inúmeras formas. Hoje em dia, se a gente analisar o conteúdo das pregações, a gente vai ver que pouco se prega sobre a pessoa de Jesus. Prega-se muito sobre outras pessoas.
como Moisés, e usa-se Jesus como uma referência, prega-se sobre Abraão, e usa-se Jesus como um exemplo, mas dificilmente alguma pregação que recaia sobre a pessoa de Jesus. Dificilmente há alguma pregação em que Jesus é o tema central da pregação. Ele é usado apenas o quê? Como uma referência, como um exemplo citado no meio daquela pregação. Então, dentro desse contexto, é que nós vemos que além de haverem poucas pregações sobre a pessoa de Cristo, as poucas pregações que ainda tem, dificilmente discorrem sobre o Cristo sofredor. Dificilmente você vai ver alguém falando sobre o Cristo servo. Muito raramente você vai ver alguém falando sobre o Cristo Salvador. Se alguém entrar numa igreja hoje e falar sobre, dizer que vai pregar sobre o Cristo Redentor, gente, as pessoas vão até imaginar que ele vai falar de idolatria, que o pregador vai descer a lenha naquela estátua do Rio de Janeiro. Por quê? Porque acha que o Cristo Redentor é aquilo, sendo que a Bíblia fala acerca do Cristo Redentor, que é o nosso Jesus Cristo. Só que poucos se conhecem, porque poucos se pregam. Agora, uma outra maneira como Jesus é apresentada é acerca do Cristo Senhor. E é exatamente sobre isso que nós vamos estar falando na nossa reunião de hoje. Hoje nós vamos estar falando sobre o Cristo Senhor. Ok? Quando a gente fala sobre o Cristo Senhor, gente, é importante a gente observar que a gente ouve até falar sobre o Cristo Senhor. Uma vez a gente ouve falar no Evangelho, na nossa vida cristã, acerca do Cristo Senhor. Quando? Quando alguém faz um apelo, chama a gente para aceitar a Jesus, aquelas igrejas que fazem apelo. Então, pela primeira vez, o pecador ele ouve falar do Cristo Senhor. E a última vez. Quando? Quando alguém diz, você aceita Jesus como seu único Senhor e como seu único e suficiente Salvador, então a pessoa diz, sim, eu aceito. Depois nunca mais vai ouvir falar acerca do Cristo Senhor. Então, é muito importante que a gente, quando lê as Sagradas Escrituras, a gente observe que todo momento a Bíblia mostra Jesus como sendo o Cristo Senhor. Então, a gente vai ver que o fato dele se fazer servo, o fato dele se fazer sofredor, isso não desqualifica ele como Senhor de todas as coisas. Então, a gente vê a importância de atentarmos para esses detalhes. Agora, quando a gente fala sobre o Cristo Senhor, é importante que a gente saiba também de uma outra coisa, gente. Existe um outro tipo de Cristo descrito na Bíblia. O Cristo que o mundo venera, que não é o Cristo que nós veneramos. A Bíblia fala acerca de um Cristo, o qual eu próprio denomino como o Cristo da lâmpada mágica. Por que eu chamo o Cristo da lâmpada mágica? Porque alguns pregadores alegam que se alguma pessoa encontrar este Cristo, esta pessoa terá todos os seus desejos realizados. Por isso que eu chamo de o Cristo da lâmpada mágica, porque ele vai além do gênio da lâmpada mágica, que realiza 3 desejos. Esse é aquele que realiza todos os seus desejos. E é incrível, porque este Cristo, que muitos anunciam, ele também é descrito na Bíblia. Esse mesmo Cristo, ele existe. Você vai ver que este Cristo, ele é descrito em Mateus capítulo 4, texto que nós acabamos de ler. Este mesmo Cristo, ele é descrito por Ezequiel. Ezequiel o chamou de querubim ungido. Você vai ver que Isaías o chamou de portador da luz. Você vai ver que João o chama de o diabo. Você vai ver que Jesus o chama de Satanás quando repreende a Pedro. E é este mesmo Cristo que nós vemos sendo pregado em inúmeras igrejas hoje. Um Cristo que vem pregar coisas totalmente alheias àquilo que é pregado pelo Evangelho. Agora, o que a gente precisa observar é que
esse mesmo Cristo, ele tem inúmeras promessas para a sua vida. Você vai ver que esse mesmo Cristo, quando ele vem, ele aparece, ele traz promessas maravilhosas. Se você um dia o encontrar, ele promete que vai realizar todos os seus sonhos. É o Cristo que, se você o encontrar, ele promete que vai realizar todos os seus desejos. É o Cristo que, se você o encontrar, ele promete que vai satisfazer todas as suas vontades. E é esse mesmo Cristo que um dia apareceu também para Jesus no deserto. Obrigado. Leu meu pensamento. E quando esse Cristo aparece para Jesus no deserto, você vai ver que ele faz diversas promessas para Jesus. Ele promete que se Jesus se prostrar diante dele e o adorar, ele daria para Jesus reinos, riquezas, poder e glória. E você vai ver que Jesus, ele diz não para as promessas do diabo. Só que o problema é que essas mesmas promessas continuam sendo pregadas em muitas igrejas nos nossos dias. Em muitos púlpitos. Você vai ver que ele ainda promete: se alguém se prostrar perante ele e o adorar, ele dará casas, carros, dinheiro, fama e prosperidade. E muitos são os que o seguem dentro das próprias igrejas. Nós vemos que existe um falso Cristo mascarado dentro dos círculos evangélicos, os quais nós muitas vezes ouvimos acerca dele e nada fazemos. Mas se Deus nos chama nessa noite, é para que nós venhamos a reagir, não ser uma igreja morta, um peso morto para o Evangelho, mas uma igreja viva, uma igreja que reage, uma igreja que não para diante da afronta do inimigo. É para isso que Deus nos chama. Agora, quando você vê o diabo ele vindo até Jesus, ele faz diversas promessas para Jesus. E Jesus diz não para as promessas do diabo. Agora, o problema maior é que hoje em dia tem muito crente dizendo sim para as promessas do diabo. O diabo prometeu para Jesus que daria para ele reinos, riquezas, poder e glória. Mas Jesus disse não. Hoje tem muito crente dizendo sim para as promessas que Jesus disse não. Você vai ver que muitos crentes eles estão dizendo atualmente: Jesus pode não ter aceitado, mas eu aceito. Pode dar para mim porque eu aceito. Jesus não quis, mas eu quero. Eu quero reinos, eu quero riquezas, eu quero poder, eu quero glória. É isso que muitos crentes estão dizendo hoje. Embora não digam abertamente, mas é isso que dizem em seus corações. Se nós atentarmos para o que vem ocorrendo no meio evangélico hoje, nós vemos por que Jesus disse: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Existe uma grande massa evangélica hoje. Hoje as estatísticas apontam que o evangelho tem crescido muito o número de evangélicos no Brasil. Só que você vai ver que os evangélicos, os cristãos, aqueles que seguem a Cristo, eles são luz do mundo. Só que nós vemos a incoerência porque a Bíblia diz que nós somos luz. No entanto, a gente vê que as trevas aumentam a cada dia no nosso país. Pois, se a luz está aumentando, que é o número de cristãos, as trevas deveriam estar diminuindo. Mas se as trevas estão diminuindo e o número de cristãos estão aumentando, significa que não são cristãos verdadeiros. São sal insípidos que não servem para salgar. Agora a pergunta é: que tipo de sal nós somos? Como sal insípido que não serve para salgar, ou aqueles que foram chamados para fazer a diferença neste mundo? Então esta é a pergunta que o Espírito Santo faz para nós nessa noite. Agora, quando falamos também acerca do Cristo Senhor, precisamos, gente, entender o seguinte: que muitos são os argumentos utilizados
por aqueles que propagam estas falsas teorias. Um desses argumentos, que é o que eu mais gosto, é o chamado instrumentalismo. Alguém vai dizer, o que é o instrumentalismo? O instrumentalismo, gente, é a falsa teoria de que não é mais a Terra que gira em torno do Sol. Agora é o Sol que gira em torno da Terra. O universo não é mais cristocêntrico. O universo agora é antropocêntrico. Ou seja, o universo já não gira mais em torno de Cristo. O universo agora gira em torno do homem. Tudo que existe no universo existe não mais para a glória de Deus. Tudo que existe no universo agora existe para glorificar o homem. Isso é instrumentalismo. Você vai ver que esta teoria ela é pregada nas igrejas de forma muito sorrateira, de forma subliminar. Ou seja, em outras palavras, você vai ver que eles dizem de forma muito simples: não é mais Deus quem diz onde, como e quando ele irá operar. Agora é o pregador que diz onde, como e quando Deus irá operar. Não é mais Deus quem diz onde, como e quando ele vai curar. Agora é o homem quem vem e ordena para Deus onde, quando e como Deus deve curar. Não é mais Deus quem diz onde, como e como ele irá abençoar. Agora é o ser humano quem vem e determina para Deus onde, como e quando Deus deverá abençoar. Não é mais Deus quem diz onde, como e quando ele irá salvar. Agora é o ser humano que vem e dita para Deus onde, como e quando Deus deverá salvar. Por isso que se chama instrumentalismo. Porque o homem deixa de ser um instrumento nas mãos de Deus e passa a fazer de Deus um instrumento em suas mãos. Então nós vemos que é isso que nós vemos sendo pregado em muitas igrejas hoje. Você vai ver que as pessoas elas querem ditar para Deus a maneira como Deus deve agir, onde Deus deve agir, quando Deus deve agir. No entanto, é Deus quem deve dizer para o homem onde ele irá agir, quando ele irá agir e como ele irá agir. Não a gente criar métodos para Deus e determinar e querer que Deus ele haja dentro dos nossos métodos, dentro das nossas maneiras, dentro dos nossos limitados pensamentos. Nós vemos que atualmente o mundo ele segue praticamente um Cristo morto. Nós vemos que em muitos círculos evangélicos as pessoas estão seguindo um Cristo que não é diferente. Um Cristo que é escravo das suas próprias vontades. Muitos evangélicos atualmente estão seguindo um Cristo que é facilmente manipulado pelas emoções humanas. Mas o Cristo que nós servimos é um Cristo diferente. O Cristo que nós servimos, ele é Senhor sobre todas as coisas. O Cristo que nós servimos, ele é Senhor sobre todo o universo. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor das nossas vontades. Ele é o Senhor das nossas conquistas. Ele é o Senhor das nossas finanças. Ele é o Senhor das nossas emoções. Ele é o Senhor da nossa vitória. Ele é o Senhor dos nossos pensamentos. Ele é o Senhor da nossa mente. Ele é o Senhor da nossa história. Cristo é o Senhor de tudo que existe no universo. Ele é o Cristo Senhor. Então nós não podemos jamais nos curvarmos perante uma falsa doutrina, perante um falso Cristo que se levanta nesses últimos tempos. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus confia em nós. Deus nos confia a missão de mudarmos a história do Evangelho na nossa época. Não sejamos mais uma pessoa, como disse em outras pregações,
uma pessoa que vive uma vida mediana. Deus nos chamou para ir além. Deus nos chamou para fazer a diferença. Não importa o cargo, não importa o ministério, não importa quem seja, Deus ele confia em cada um de nós. Se Deus te chamou, Vitor, é porque Deus confia em você. Se Deus te chamou, Vinícius, é porque Deus confia em você. Deus ele confia em cada um de nós. Daniel, Suelen, Deus confia em vocês. Por isso que ele entrega o Evangelho em nossas mãos, para que possamos fazer bom uso da palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz que devemos nos preparar a cada dia, para que possamos nos apresentar perante Deus, não como um obreiro que tenha do que se envergonhar, mas um obreiro que maneje bem a palavra da verdade. Muito pelo contrário, não tendo do que se envergonhar. Que possamos, desde então, cumprir a palavra de Deus, seguir à risca aquilo que Deus nos fala. Falhamos? Sim, nós falhamos. Mas é melhor falharmos tentando acertar do que falhar sem nunca ter tentado. Então, a mensagem de hoje não é uma mensagem extensa, não é uma mensagem comprida, mas é uma mensagem simples e objetiva, que nós possamos pregar a pessoa de Cristo. Que Cristo? Um Cristo da prosperidade, o Cristo da bênção. Não, que possamos pregar o Cristo Senhor, o Cristo Salvador, o Cristo Redentor, o Cristo que é Senhor sobre todas as coisas. Que esse seja o Cristo não só da nossa vida, mas o Cristo do Evangelho que nós anunciamos. Amém? Amém. Então vamos fazer uma oração. Abaixa a cabeça. Senhor, nós sabemos que somos falhos, sabemos que somos pecadores, assim como o Guilherme de inicialmente pediu perdão pelos pecados. Todos nós pedimos todos os dias perdão pelos nossos pecados, porque todos os dias falhamos, todos os dias, quando pecamos, nós te decepcionamos, todos os dias nós te magoamos, todos os dias, ao pecarmos, nós dizemos uma coisa para que os céus ouçam, dizemos que nós não somos os filhos que o Senhor sempre desejou ter, mas ainda assim, mesmo pecando contra ti, mesmo te ofendendo todos os dias, ainda assim o Senhor nos ama. O Senhor está de braços abertos para nós. O Senhor tem nos abraçado. O Senhor tem nos trazido para junto de ti. Que possamos, Senhor, fazer jus a essa bondade, a tua misericórdia, a tua graça. Que possamos, Senhor, daqui por diante honrar o Evangelho para o qual o Senhor nos chamou. O Evangelho exclusivo, o qual o Senhor nos incumbiu de anunciar. Tirou dos anjos este privilégio e a nós o Senhor concedeu. Que possamos, Senhor, pregar o teu Evangelho com ousadia, que possamos pregar com veracidade e não mais nos curvarmos perante um falso Evangelho, um falso Cristo que é anunciado. Que possamos, Senhor, pregar verdadeiramente a tua palavra. Que possa, Senhor, o teu Evangelho estar assentado nos nossos corações. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.